Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje é o dia 28 de janeiro. Todos os dias aqui, fielmente, estamos em torno da Santa Palavra de Deus, meditando aquilo que o Santo Evangelho quer nos oferecer. Jesus vem ao nosso encontro. Ele nos fala como a amigos. Deus se entretém conosco, como diz a Dei Verbo. E hoje o texto da Sagrada Escritura é de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Assim diz a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estavam sozinhos, ele com os discípulos, Jesus explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esses dias, nós estamos lendo este capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que é o discurso em parábolas. Amanhã nós concluiremos. E hoje temos duas parábolas e uma breve explicação sobre o método que Jesus utiliza para ensinar por meio de parábolas. Primeiro, 4 versículos. Versículo 26 até o versículo 29. Normalmente nestas parábolas que envolvem sementes, há um triângulo muito importante: o semeador, a semente e o terreno. Nesta parábola, o papel do semeador é mínimo. Ele semeia, joga a semente na terra e vai dormir. Isto é, o acento é posto sobre a força da semente e sobre a fecundidade, a generosidade da terra. A semente é fecunda em si mesma, ela tem uma força vital em si mesma. A terra também é fecunda e generosa. Ela produz frutos, primeiro vêm as folhas, depois as espigas são preenchidas com os grãos. Quando as espigas estão maduras, o semeador mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. Obviamente, esse tempo da colheita é o tempo do juízo, é o tempo da parousia. O que é que está em jogo nesta primeira parábola? Primeiro, a pedagogia de Deus, o modo misterioso como a semente germina e cresce, às vezes até independentemente da nossa ação. Mas fundamentalmente, creio que a coisa mais importante é perceber
a necessidade de termos paciência e de termos confiança, paciência e confiança em Deus até o tempo da colheita. A semente germina, a semente cresce de modo misterioso, porque a graça de Deus é eficaz. Às vezes até independentemente de nós, e até para além de nós e até contra nós. Deus age de modo eficaz, generoso, fecundo, misterioso. Resta-nos então ter paciência e ter confiança, porque na verdade quem coordena o processo não é a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de planejamento da ação pastoral e missionária. Quem coordena de fato todo o processo é Deus, é a graça de Deus. A segunda parábola está nos versículos 30 a 32, o grão de mostarda. Jesus começa com uma pergunta, é uma pergunta retórica, para fazer o argumento crescer, para fazer a reflexão avançar. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? O termo de comparação, portanto, é o reino. E nós estamos neste ambiente agrário, neste ambiente agrícola. Agora Jesus compara com um grão de mostarda. É a menor de todas as sementes de hortaliças, mas quando semeada, ela nasce e cresce e se torna uma árvore, uma planta mediana. Entre as hortaliças é a maior, de modo que até os pássaros do céu vêm se abrigar dos seus ramos. Muito provavelmente aqui temos uma alusão a Ezequiel 17, versículo 23. O famoso cedro do Líbano, o cedro que abriga os pássaros. Provavelmente os pássaros são imagem para falar das nações gentias, das nações pagãs. Isto é, todos os povos são bem-vindos, acolhidos nesta árvore frondosa do reino de Deus. O que é que esta parábola quer nos dizer? Ela quer chamar a atenção para a origem pequenina da semente e, ao mesmo tempo, como o processo acontece e a árvore se torna uma árvore frondosa, grandiosa. Enquanto nós esperamos a parousia, o reino cresce. Enquanto nós esperamos o dia do juízo, da vinda iminente e gloriosa de Jesus como juiz e Senhor da história, enquanto nós esperamos este acontecimento, a árvore, a planta, cresce de modo misterioso até, e se torna uma árvore frondosa. O que era tão pequenino e quase imperceptível se transforma em algo grande, acolhedor, de modo a receber aqueles que estão fora e passam a tomar parte como povos que são acolhidos na aliança. O texto se conclui com os versículos 33 e 34. Jesus fala em parábolas, conforme os discípulos podem compreender. Quando está sozinho com os discípulos, explica tudo para eles. O que resta a nós? Compreender esse mistério, a pequenez ou até a ausência misteriosa aparente. A semente foi jogada na terra e ninguém mais a vê. Nem o semeador ficou pressorosamente acompanhando o crescimento da semente. Ele foi dormir. A semente é quase imperceptível, pequenina. Então, a pequenez do presente se transforma em algo grandioso para o futuro, especialmente levando em conta o dia do juízo, o dia da parousia. Como devemos esperar o juízo de Deus, a colheita? Quando os frutos estiverem maduros, lança-se a foice às espigas para cortá-las. Essa imagem sempre foi imagem do juízo de Deus. Como devemos esperá-lo? Com serenidade, com trabalho árduo e esforço, mas sobretudo com fé
com esperança. O Papa Francisco, ao escrever Gaudete et Exsultate, ele trabalhou um tema muito importante. Ele diz que na atualidade existe uma heresia chamada neopelagianismo. Nós acreditamos muito mais na eficácia da nossa capacidade de agir. As parábolas de hoje são um convite para confiarmos na generosidade, na fecundidade, na força da graça, num Deus misterioso que nos acompanha. E quando eu leio esta parábola, eu sempre recordo daquele famoso ditado africano. O Frei Juvenal pediu que isto fosse escrito na lápide do seu túmulo. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, é capaz de transformações impressionantes. Pessoas simples, gente do povo, muitas pessoas analfabetas, pessoas tão simples, fazendo coisas aparentemente muito pequeninas, em lugares perdidos, pouco importantes nesses grotões de Deus. Esta atuação é capaz de transformações gigantescas na vida das pessoas. É assim o reino de Deus. É uma flor sem defesa, pequenina, mas que tem um perfume que consegue atingir tantas pessoas. Cuidemos da pequenez do reino, porque a graça de Deus faz o restante. Na verdade, é a graça que faz o principal. A nossa colaboração é para perceber a pequenez e ao mesmo tempo a grandeza do reino de Deus, enquanto marchamos, enquanto caminhamos para o encontro último e definitivo na parousia. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.